بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Falamos sobre o Hajj, que é obrigatório uma vez na vida para aquelas pessoas que têm possibilidades. Mais à frente no Surah Al-Imran, Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó crentes, amam, ou aqueles que acreditam na existência dele e na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Tenham piedade, taqwa, haqqa tuqatihi, devidamente, merecidamente. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. E quando nós deixemos este mundo temporário, quando enfrentamos al-maut, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, a morte virá ao nosso alcance. Quando nós deixemos este mundo temporário, que nós deixemos no estado de iman e dentro de Islã, ou sendo muslim, aquele que se submeteu perante Allah. O nosso nascimento, né? Todas as crianças do corpo do Islã nascem inocentes. E o nosso nascimento é de acordo com a natureza, fitra. E Allah está a pedir: quando você deixar este mundo temporário, quando fizer a transição, quando passar para o outro lado, fazer esta transição, deixa no estado de iman e de Islã. O versículo seguinte: nós já ouvimos variadíssimas vezes este versículo, onde Allah apela que em todos nós agarremos a corda de Allah, isto é, que haja união dentro da umma, dentro da nação muçulmana. Dentro da nação humana, entre os muçulmanos, que haja união, que haja uma só voz, haja só uma decisão. E não se separeis, isto é, não dividir. E hoje o estado em que nós estamos, se olharmos à nossa volta, não há essa união entre os muçulmanos, entre os frequentadores do masjid, que frequentam o mesmo masjid. Não há união. Não há união na sociedade muçulmana, não há união no país muçulmano e não há união entre os países muçulmanos. E aqui Allah está a dizer: wa'tasimu bihablillahi jami'a. A corda de Allah refere-se ao quê? A corda de Allah refere-se ao Corão, a corda de Allah refere-se ao Islã, a corda de Allah refere-se a todos nós, jami'a, em conjunto. Poderemos ter opiniões diferentes, mas ter uma opinião diferente não quer dizer que haja tanta divergência, mas tanta. E o Corão pede: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, e não se separeis. E nós, muitas das vezes, em coisas mesquinhas, coisas pequenas, e também é impossível aprendermos tudo. Isto não quer dizer que o que o outro esteja a fazer, por exemplo, que esteja a fazer mal. Então, se nós temos dúvidas, depois de
de nós nos informarmos, depois de adquirirmos o conhecimento, muita coisa estará esclarecida. Coisas simples. Nós no Iqamat, por exemplo, de acordo com o Imam Abu Hanifa, Iqamat antes de Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Veio um sujeito, na sexta-feira, veio de um país islâmico e disse que o Iqamat que nós fazemos, estamos a fazer mal. Mas nós estamos a fazer mal? Porque eu nunca vi no meu país a fazerem como vocês estão a fazer. Depois deu 2, 3 referências. Disse que o facto de no seu país não fazerem, isto não quer dizer que nós estamos a fazer mal. Há uma forma também correta de fazer o Iqamat como nós fazemos. Se tivesse vindo de um país não islâmico, ainda a pessoa poderia compreender, porque não tem todas as condições. Mas de um país islâmico, isto quer dizer o quê? Mesmo sendo muçulmano, vivendo num país islâmico, a ignorância sobre o Islã existe ainda. Então, quando nós falamos em termos de união, وَلَا تَفَرَّقُوا. O profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu em Meca, viveu em Meca até os seus 53 anos, depois de Meca foi para Medina e viveu em Medina 10 anos. Em Medina viveu 10 anos. E foi para Medina porque também as pessoas de Medina convidaram o profeta sallallahu alaihi wasallam e disseram: Ya Rasulullah, em Medina vais ter toda a liberdade de praticar o Islã, porque em Meca havia perseguição, maus tratos. Não havia liberdade. Não havia liberdade. Então o profeta alaihi salatu wassalam, e haviam duas tribos conhecidas que estavam em guerra entre elas, Aws e Khazraj. E com a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, o que o profeta fez? Uniu, criou irmandade entre essas duas tribos. E é claro que haviam outros que não ficaram satisfeitos vendo essa união dessas duas tribos. Porquê? Porque essas pessoas forneciam as armas para essas duas tribos fazerem guerra entre eles. Imaginemos, se eu forneço armas a um país que está em conflito, eu nunca irei desejar que este país termine o conflito, porque senão eu não conseguirei ver. Eu falo sobre a paz, eu apelo à paz, eu sou pacífico, mas eu sou fabricante de armas, eu tenho que fabricar armas, eu tenho que vender as armas nos países ou nas localidades onde há conflito. Ali é que eu hei de ter sucesso. Mas eu falo sobre a paz, eu admiro a paz. Há anos, não era guerra como hoje nós temos a guerra, mas assassinavam constantemente pessoas de uma e de outra tribo. E às vezes, só o facto do camelo de um deles ir pastar no espaço do outro era o suficiente para assassinar. Então o profeta chamou aos membros dessas duas tribos e disse: a partir de agora vós sois irmãos. Sois irmãos. Se sois irmãos, já não há mais guerra, já não há mais conflito. Então aqueles que forneciam as armas não gostaram. Então Allah diz: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Lembrem-se, quando vocês eram inimigos, então veio o favor de Allah, نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Ele uniu os vossos corações. Quando o coração está unido, أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, uniu o coração.
أصبحتم بنعمته إخوانا. Então passaram a ser como irmãos. بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار. Vocês estavam quase a cair no abismo. حفرة من النار. فأنقذكم منها. Foram salvos. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. E é desta forma que Allah explica os seus versículos para que nós possamos ter a orientação. لعلكم تهتدون. O Islã quer que, pelo menos, hajam pessoas, a obrigação é de todos, mas que hajam pessoas que estejam mais conscientes. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que hajam pessoas que constantemente vão exortando os outros para fazerem o bem e de proibirem o mal. Ummatun yad'una ila al-khayr. A obrigação é de todos. Isto é, se nós sabemos algo que esteja correto, é a nossa obrigação individual de transmitir o correto que nós sabemos aos outros. E do outro lado, se nós vimos alguém a fazer algo mal, é a nossa obrigação individual de impedir esta pessoa de o fazer. Há 3 formas de nós podermos impedir. O profeta alayhi salatu wassalam disse: Man ra'a minkum munkar. Quem de vós vê algo desagradável, falyughayyir biyadihi. Primeira forma que você tem para impedir essa pessoa de continuar a fazer o mal que está a fazer, falyughayyir biyadihi, com a mão. Você impede a pessoa com a mão. Você se vê uma criança, por exemplo, com a faca na mão, é seu filho, mas ele tem a faca na mão, está a brincar com uma faca afiada. O que é que você vai fazer? Ama o seu filho? Vai deixá-lo continuar a brincar com a faca? Ou você vai arrancar a faca com cuidado, mas vai tirá-lo da mão? Porque se você disser deixa a faca, a criança não vai deixar a faca. Então você, com cuidado, pega, mesmo que a criança chora. A criança vai chorar, vai fazer birra, vai querer aquilo. Você não vai dar. Porquê que você não vai dar? Você ama o filho. Ele quer. Então, se você dá tudo aquilo que ele pede, mas esta faca afiada, qualquer instrumento, qualquer coisa que possa lhe prejudicar, nós propositadamente não demos e nem sequer atrevemos. Se alguém nos disser, dá lá, não faz mal, não há de acontecer nada, nunca o faremos. Ou, por exemplo, uma pessoa amiga com quem você tem confiança tem um hábito, por exemplo, de beber álcool. Ele tem álcool, você pega naquilo e deita. Tem confiança com ele. Se você não consegue impedir usando a mão, pelo menos língua, diz a pessoa o que ele está a fazer, não está a fazer bem. Chama a atenção a pessoa. Agora, ao chamar a atenção, temos que ter em conta algumas coisas. Se você vê, por exemplo, um irmão, é seu amigo, a fazer salate, ele tem alguns erros no salate, então chama ele à parte e diz: olha, irmão, você tem que fazer o takbir desta forma, tem que inclinar desta forma, tem que fazer cisna desta forma. Chama-o à parte e diz: isto assim. O que é que acontece que pode acontecer, né? Por exemplo, o imã, o orador, chama a atenção a todos, não especificamente a pessoa A, B ou C. Chama a atenção às pessoas, em geral. Depois cada um vê se a mensagem é para ele ou não. Bilisani. Ou, por exemplo, isto acontece mais no verão.
e entre os jovens usam umas t-shirts muito curtas, calças muito justas. Quando vão para o ruku ou quando vão para a sexta, vê-se o que você não quer ver. E quebra o salat, né? Porque você está a mostrar parte íntima que se deveria cobrir. Se você tem confiança com a pessoa, chama a pessoa à parte e diz. Mesmo que não tenha confiança, você sabe o que ele está a fazer, provavelmente ele não tem a consciência de que tem que mesmo tapar, chama a pessoa à parte e diz, olha, quando você está a inclinar, quando você faz sejda, vê-se o que não queremos ver. Não é? Portanto, primeiro utiliza a mão e depois a língua. Se você não consegue também pedir usando a língua, a pessoa pode não gostar, politicamente fica mal, diplomaticamente fica bem, a pessoa pode não gostar, qual vai ser a reação da pessoa, não é comigo, deixe estar. Então, pelo menos você, no íntimo, você, ou nós, tenhamos consciência que o que ele está a fazer, não está a fazer bem. Mas dá-lhe que adorava o imã. Este é o imã mais fraco. Então, hoje nós estamos a ver que o mundo islâmico está dividido. E cada vez mais. E o Corão apela para haver união. E essa união, infelizmente, está cada vez mais longe. Então, ao fazer isso, vou pedir, e o Alcorão recorda o conflito que havia entre aquelas duas tribos, houve outros conflitos também, e com a vinda do Islã, as pessoas passaram a ser irmãos mesmo, a irmandade, aquilo que nós chamamos. O Corão, na Surah Al-Hujurat, diz: Innamal mu'minuna ikhwatun. Os crentes entre eles são irmãos. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Fa'aslihu. Haja entendimento, islah bayna akhawaykum, entre os irmãos. Chamar a atenção, como eu acabei de explicar, não quer dizer que você é inimigo desta pessoa ou não gosta desta pessoa. Não. É que nos dias de hoje, mesmo que a pessoa queira chamar a atenção, fica com receio. Poderá não gostar. Qual será a reação da pessoa? Nós vimos nas mesquitas, por exemplo, você apela as pessoas para desligar o telemóvel, as pessoas não desligam o celular. Você apela as pessoas para entrarem dentro da sala de culto, as pessoas não entram dentro da sala de culto. Você apela as pessoas para não conversarem, as pessoas conversam dentro da sala de culto. Não tem efeito. Não tem efeito. Hoje a mensagem deixou de ter efeito. No mundo islâmico há vários álimos e vários teólogos e há vários líderes sabem deste versículo, mas não tem efeito. Pois a prática do Islã está sem efeito. Não tem. Então, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Chamar as pessoas ou ordenar as pessoas de fazerem o bem e impedi-las de fazerem o mal. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. No entanto, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. Agora, falando um pouco sobre Yom al-Qiyamah. No dia de Yom al-Qiyamah, aquele dia de grande preocupação, mas neste versículo, Allah o que diz? يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Naquele dia, algumas faces irão estar a brilhar. E aqui o termo que é utilizado é abiel, resplenderação, brilho. E outras faces irão não estar iluminadas, não estarão a brilhar. Apesar do Corão utilizar o termo abiel para o branco e
aswad para o preto, não quer dizer que uma pessoa que tenha pele branca e que não esteja a brilhar, e outra que tenha pele negra e esteja a brilhar. Então é uma metáfora, não quer dizer que todos nós vamos ser iguais. Allahu A'lam, qual é que vai ser a cor da nossa pele, né? Mas iremos ser iguais. Portanto, então o que é que acontece? Que ao ser igual, o ser humano, claro, poderá cada um ficar com a sua cor, não é? A cor é que irá diferenciar, não é a cor é que dá a superioridade. O que dá a superioridade é taqwa. Então, aqui Allah diz que no dia de Yom al-Qiyamah haverão pessoas com faces a brilhar e haverão outras pessoas com as faces escuras, isto é, que não estarão a brilhar. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله irá dizer: كفروا بعد إيمانكم, renegaram depois de serem crentes. فذوقوا العذاب, então experimenta o azab, o castigo. بما كنتم تكفرون, daquilo que vocês renegaram. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, enquanto aqueles que as faces estavam a brilhar, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, estarão dentro de Rahmat. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, e ali ficarão para sempre, no Rahmat de Allah. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui, tudo aquilo que nós fazemos aqui irá ser útil, benéfico ou irá nos prejudicar. Tudo. No entanto, tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, são esses versículos, o Muhammad sallallahu recita. Wama Allah yuridu zulma lil alamin, Allah não é injusto para com os seus. Allah não deseja a injustiça para os mundos. Tudo que existe nos céus e na terra, walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, tudo que existe nos céus e na terra, é de Allah. Wa ila Allah turja'u al-umur, e é para Ele o regresso. Mais cedo ou mais tarde, o regresso é para Ele. Queiramos ou não queiramos, o nosso caminho está traçado, está lá. Mais cedo ou mais tarde, o regresso é para Ele. Mais à frente, Allah fala sobre Ahlul Kitab, só para ficarmos com uma ideia, Laysu Sabat, nem todos são iguais. Nem todos são iguais em que sentido? Min Ahlul Kitab ummatun, entre os adeptos do livro, entre os judeus e cristãos, há um grupo. Yatluna ayatillahi ana al-layl, recitam os versículos que Allah revelou e dizem às pessoas para fazerem o bem e pedem às pessoas de fazerem o mal, e fazem muita caridade. Entre os judeus e cristãos, Allah diz que há pessoas boas, há pessoas caridosas. Nós não podemos ter essa tendência de considerar os outros os maus, só nós é que somos os bons, os outros são maus. Não. Há muitas pessoas que não têm a crença nenhuma, mas fazem muitas boas ações do que aqueles que são crentes. Não vale a pena compararmos. Eu sou melhor que ele. O imã que Allah te deu, guarda. Agradece o imã que Allah te deu. E tudo aquilo que Allah te está a dar, agradece. Este imã que nós temos é uma dádiva. Já tínhamos falado sobre isso. Não é? Então, este imã que Allah nos deu é uma dádiva. Mas há pessoas que fazem, e nós conhecemos, e sabemos, e vimos, há pessoas que não têm crença nenhuma,
muitos nem sequer acreditam como nós acreditamos ou daquilo que o muçulmano acredita, mas na prática fazem muitas boas ações. Não só com os seres humanos, mas também com os animais de estimação. Mas também com os animais. Então, isto quer dizer o quê? Que nem todos são iguais. Nem todos. Da mesma forma, nós apelamos, nem todos os muçulmanos, basta só meia dúzia de muçulmanos fazerem coisas contra a humanidade, então todos os muçulmanos estão envolvidos nisso. Islão não é isto. Basta só meia dúzia de muçulmanos fazerem, 2 ou 3, então inclui todos os muçulmanos. E o Corão distingue, o Corão separa, o Corão diz que nem todos os seres humanos são iguais. Mesmo entre os judeus e cristãos, há cristãos que são boas pessoas, são crentes, fazem muitas boas ações, e entre os judeus também há judeus que são boas pessoas e que fazem boas ações, ajudam os outros, beneficiam os que mais precisam. Mais à frente, o Islã fala sobre um aspecto que é muito, muito importante e que também depende, podemos dizer assim, a nossa economia. Porque o Islã é um código de vida, né? É um código de vida, portanto não só fala do aspecto social, fala também do aspecto económico. O Islã pede para nós ir trabalharmos, halal, e aí o Waladina Amanu, ou crentes, Kulum mimma razaqnakum, para comerem do sustento que eu vos dei. No outro versículo, Allah diz o que é que diz? Halalan, tayyiba, que seja lícito. Quando nós falamos comer do que é lícito, não quer dizer só você vai a um talho islâmico e comprou a carne halal. Este dinheiro que você tem, este dinheiro que você utilizou para comprar a carne, este dinheiro é halal ou não? É isto que o Islã quer. Como é que você ganhou este dinheiro? Este dinheiro que você tem para ir comprar carne halal, para você comer, para você consumir, para você encher a sua barriga e da sua família, este dinheiro que você tem, como é que você ganhou? É halal ou não? Então, quando se fala de halal, nós não nos podemos nos limitar na carne ou no alimento. É muito mais amplo. O Islã fala sobre isso. Então, um dos aspectos, uma das doenças que sempre existiu e sempre irá, infelizmente, irá existir, e existindo esta doença, a economia nunca irá ser bem dividida, é os juros, ou melhor assim, a usura. Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu riba, ad'afa mudha'afa. Ó crentes, não devoreis. Aqui o professor utiliza a palavra la ta'kulu, não comer, não devoreis. Não devorar. La ta'kulu riba, a usura. Por 2 motivos principais. O Islã proíbe a prática de usura por motivo ético, e o Islã assevera a convivência fraterna na sociedade em que o forte deve amparar o fraco. Aquela pessoa forte não quer dizer que forte. Aquela pessoa forte economicamente tem que ajudar, tem que amparar aquele que é economicamente fraco. E jamais explorá-lo. E nunca explorar o fraco, nunca explorar o pobre. Na verdade, aquela pessoa que consome a usura prevalece na situação do necessitado, oferecendo-lhe um auxílio ilusório. A
pessoa pensa que está a ser ajudado, mas não. Você tem que pagar juros. Usura é mais para explorar o outro. Explorar aquele que precisa. Em troca de restituição dobrada deste auxílio. Por motivos económicos, a usura cria uma classe inoperante e ociosa na sociedade, enquanto o Islão prega exatamente ao contrário. Ou que seja, que cada um deve trabalhar para viver e não viver do trabalho e do sofrimento alheio. Riba. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Muitas vezes é duplicada. No outro versículo, Allah diz: aquele que consome riba, usura, declarou guerra com Allah. Biharbin min Allah wa Rasuli. Declarou guerra com Allah e com o seu mensageiro. Você não precisa estar a explorar o outro. Ajuda, empresta, com condições, com garantias. Qardul Hasana, você empresta com garantia, mas não cobrar o dobro ou o triplo. Há quem cobra 20%, 15%, há quem cobra quase 50%. E o coitado do pobre tem que trabalhar, 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 tem que trabalhar. Isto veio criar o quê? Igualdade na nossa economia. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Guardai-vos de fogo. Então, Allah, quando fala, o ser humano tem essa tendência de: se eu fizer boa ação, serei recompensado. Se eu fizer boa ação, serei recompensado. É a crença que eu tenho. E é a crença cristã. Se você fez boa ação, você será recompensado. Pode até ser recompensado aqui ou no além. Dando caridade, Allah aumenta a riqueza. Dando caridade, Allah aumenta a riqueza. Aumenta sem nós nos apercebermos. É muito importante nós termos essa noção. Nós não temos que perceber onde é que a nossa riqueza aumentou. Do outro lado, se eu faço boas ações e eu recebo a recompensa, é claro que se eu estou a transgredir, então preparo-me para a consequência que vier. É tão simples. Se eu respeitar a lei do Código, por exemplo, de condução, não há multas. Mas se eu acelerar, se eu passar os sinais vermelhos, se eu ultrapassar a velocidade a limite, pensando que ninguém me viu, nenhum polícia me viu, e um mês depois ou 2 meses depois você recebe a carta: multa de excesso de velocidade. Por exemplo. Mas onde é que foi este excesso de velocidade? Você nem sequer recorda. Porque quando você estava a exceder, você pensou que não estava lá ninguém para te ver. Mas hoje não é preciso estar lá ninguém. Os radares captaram e comprova. E há casos em que há filmagens. Há filmagens. E quando o radar capta, não há nada. Uma vez eu fui certificar uma empresa para halal, uma viagem. Ia na autoestrada. O problema com o chefe quando conduz é conduzido, né? Portanto, os anjos também ajudam, empurram um bocado o carro. Eu estava com o irmão, estávamos a conversar e estávamos a ir. A GNR, polícia, ultrapassa e eu pensei que estava a cumprimentar. Cumprimentou, mas ele estava a fazer sinal para eu parar. Eu pensei, bem, devo ter reconhecido na televisão ou
qualquer sítio, está-me a cumprimentar. Okay? Ele ultrapassa e depois de ultrapassar, ele faz sinal para eu entrar numa bomba de gasolina. Eu disse, não, eu tenho combustível. Eu estava a dizer ao meu irmão, eu tenho combustível, por que é que eu vou parar? Ele cumprimentou-me, eu respondi. Ele faz sinal para eu entrar na bomba. Temos que respeitar. Né? Então eu entrei, mas quando eu segui o carro dele, quando cheguei lá à frente, eu vi lá vários carros parados, estava lá a brigada toda a multar. Eu disse, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eu nem ia excesso de velocidade, não ia. A primeira coisa que eles fazem é cumprimentam, né? Os polícias, a primeira coisa que fazem, você vai ver, a primeira coisa que ele faz, pelo menos aqui é assim, cumprimenta, bom dia, depois é que pede os documentos. Primeiro cumprimenta, depois faz halal. Seus documentos, algum problema? Sim, o senhor ia excesso de velocidade. Eu, excesso de velocidade, é impossível. Não ia. Enfim, e o que é que acontece? Eu disse, olha, foi sem querer, todos dizem o mesmo. Foi inconsciente, todos dizem o mesmo. E a multa tinha que ser paga na altura. Durante a conversa, eu disse, olha, senhor agente, vou certificar o aviário. E por acaso ele conhece o Avesal. Tem que conhecer o Avesal, né? Conhece o Avesal, ele disse que eu vou, porque temos um amigo em comum, que é o Avesal, o senhor Avesal. Então vou ligar para o Avesal. Eu disse, não, você não vale a pena ligar para o Avesal, porque se você ligar para o Avesal, e se você é o Avesal que está multado o sheik, ele vai dizer que você vai para o inferno. Você não pode multar o sheik. Então o que é que ele disse? Não é que este agente também tem um aviário. Este agente da GNR também tem um aviário. Estava interessado em exportar frango para o mundo árabe. Eu disse, tudo bem, você vai precisar de uma certificação halal. E a sua certificação halal custará o preço mais a multa que você está a mandar. Ele disse, olha, eu peço imensas desculpas, eu não posso porque o radar... Se está no radar, está fotografado e eu pago a multa. Então o que é que acontece? Às vezes nós temos a consciência plena, que não está ninguém, mas está lá. Da mesma forma, se você aqui no Dunya é punido, é castigado, e há casos, nós estamos a falar de casos de condução, se você hoje for apanhado a conduzir, estamos a falar aqui no nosso país, em Portugal, se for apanhado a conduzir para além com miligramas do álcool, não só perde a carta, pode ir até preso. É lei. Então se eu, aqui no Dunya, se eu não obedeço à lei humana, sou castigado, sou punido, sou preso. E há casos mesmo complicados, e a lei de Deus, que quer o nosso bem. Ele quer o bem da sociedade. Ele quer o bem da humanidade. Então, quando nós falamos em termos de prática, se você fez boas ações, irá receber a recompensa. Agora, se não fez, enfrente a consequência. Esteja preparado. E a ele é que você tem que responder, não mais a ninguém. E se ele te perdoar, nós não temos nada a ver com isso. Se Allah perdoar, por exemplo, aquela pessoa que durante toda a sua vida transgrediu, não quis saber, ele é Ghafur, ele é Rahim. Mas eu não posso ficar com aquela que eu também vou ser perdoado desta forma. Eu faço aquilo que eu puder fazer. Eu faço. Eu sei que inconscientemente às vezes tenho falhas naquilo que faço. Mas estou sempre com a esperança na misericórdia dele. Irá sempre aceitar, mesmo com as falhas inconscientes que eu faço, ou inconscientes que não fazemos. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Aqui novamente Allah está a dizer, obedecer a Allah e o seu mensageiro. A obediência, obedecer o Rasul é obrigatório. Não é possível seguir o Islã sem seguirmos o Profeta sallallahu alaihi wasallam. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Para que podermos ter, para que possamos ter a misericórdia de Allah. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Agora é que vem. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Apressai. Vai, depressa. Faça depressa. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Apressai a fazer o quê? A pedir o perdão do Senhor.
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. E para um paraíso cujo amplitude é dos céus e da terra. وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Isto é a promessa para os piedosos. Quem são eles? Quem são? Você faz dua de maghfira, pede o perdão de maghfira, de perdão, e pede o Jannah a Allah. Quem são eles? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. São aquelas pessoas que gastam quando têm na prosperidade e na adversidade. يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Mesmo não tendo, ou mesmo tendo pouco, são aquelas pessoas que quando tinham muito, gastavam. Hoje não têm muito, mas mesmo assim, não tendo muito, gastam. Podem não gastar como gastavam antes, porque antes tinham. يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Hoje não têm muito, mas como estão com aquele hábito de gastar, ajudar, podem não ajudar com 10, mas dão 5. Podem não dar 5, dão 3. Podem não dar 3, mas dão 1. يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. E que contêm o rancor. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. O rancor contém. Isto em palavras simples, tem que engolir sapos. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. E perdoa as pessoas. Perdoa as pessoas. Eu já falei sobre isso. Há duas coisas que poderá acontecer. Aquela pessoa que nos incomodou, aquela pessoa que nos, enfim, fez mil e uma coisas sobre nós, difamou, caluniou, pôs-nos mesmo no chão, espezinhou ou espezinha, depois no fim vai ter perdoa. E vocês vão notar que no dia do Eid, depois do Salat do Eid, toda a gente abraça toda a gente. Perdoa-me qualquer coisa. Mas você durante todo o ano difamou, caluniou, espezinhou, magoou, num só dia, numa só palavra, perdoa qualquer coisa que eu fiz, ou que eu tivesse dito, ou que eu tivesse feito. Mas o que é que você fez? Não fiz nada. Eu acho que não fiz nada. Então, se não fez nada, porque está a pedir perdão? Nós até ao pedir perdão tornou-se tão banal. Perdoa-me qualquer coisa. Tudo bem, é bom pedir perdão, mas desde que a pessoa tenha noção. A pessoa que nunca falou consigo durante toda a vida. É porque muitas das vezes as pessoas falam de nós sem falarem connosco. Isto acontece. Falam de nós nem sequer conhecemos. Então no dia do Eid vem à nossa frente, né? Fazem aquele papel de lágrima de crocodilo, às vezes. Uma coisa é perdoar. É bom perdoar. Devemos perdoar. Outra coisa é você esquecer. Você não consegue esquecer a mágoa. Não podendo esquecer a mágoa, o que você faz? Você está magoado. Está ferido. Por isso é que dizem, antes de você pronunciar algo, pense. Depois de você dizer, aquilo não volta para trás. Se você bate alguém, ou bate, dá uma chapada, ou empurra, passou a dor, ele esquece. Abraça. O que nós pronunciamos, o que nós dissermos, é como se fosse aquela bala que sai da arma, saiu, né? Já não volta para trás. Então, al-afina an-nas, a pessoa perdoa. É preciso ter muito estômago para a pessoa perdoar e esquecer. É preciso. Há pessoas assim. O Islã pede para nós sermos também assim, né? Agora, tudo depende de cada caso. Se for uma coisa pequena, uma coisa mesquinha, a pessoa até nem sequer menciona sobre isso. Mas imaginemos uma pessoa, depois a sua carreira toda, você não consegue esquecer. Toda a sua carreira foi à vida. Difamou-te. Pois tudo aquilo que você fez, pois tudo aquilo que você tentou fazer, esta pessoa estragou a sua vida, ou essas pessoas estragaram a sua vida, e à sua frente vêm com sorrisos e de abraços e de perdão, perdoa. Mas como é que você vai esquecer? Como é que eu vou recuperar aquilo tudo? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Então aquelas pessoas que وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ,
Perdoar. O perdão é para quê? O perdão é para que no dia de Yom Kippur não haja ajuste de contas entre eu e ele. Eu chego ao pé da pessoa, imaginemos, falei mal aqui do Nadim, ainda bem ninguém conhece o Nadim. Chego ao pé do Nadim e diz: Nadim, desculpa lá, foi sem querer, mas eu falei mal de ti, não deveria ter feito, estou com consciência pesada, peço desculpas. E ele viu que está com alguma sinceridade, e o Nadim pode dizer: tudo bem, estamos no mês de Ramadã. Já que estamos no mês de Ramadã, é o mês do Corão, eu quero um khatam do Corão que você faça para mim. Eu depois perdoo. Está no direito. Ele está no direito dele. Então eu tenho que fazer um khatam do Corão e dar a ele. Então, porquê? Para que no dia de Yom Kippur ele não venha ter comigo e dizer ao sheik: você está-me a dever, paga, está perdoado. Mas o Nadim pode não conseguir esquecer aquilo que eu disse sobre ele. Pode não conseguir esquecer. E não conseguindo esquecer, o tempo ajuda. Duas coisas ajudam: o tempo e a separação. Se você estiver longe da pessoa, quanto mais longe para você esquecer é melhor, quanto mais longe, melhor. E o tempo. E siga a sua vida. Não vale a pena falar sobre o passado e massacrar a si próprio. Passou, foi feito. Mas temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pronunciamos e com aquilo que nós dissemos. Ou dissemos diretamente à pessoa, ou falamos da pessoa. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. Toma além na palavra.